Posição de respeitar, por favor. Give life is one to the fossil, for the shame of rising as that with the sunshine. Levantai-vos, vós que recusai a escravatura. Lutaremos com nosso corpo e sangue para construirmos a nova muralha. Um território belo e vasto, com grande extensão, atraindo, cheio de riquezas, atraindo toda a população. Procurando misturar, nessa atualidade, a cultura tradicional com a modernidade. Nossa arte é retratada pelos vasos pintados, sendo assim a nossa arte nos vasos retratados. A culinária é bem exótica. Aqui comemos da cobra ao biscoito, mas não se expõe-se por aí de oferecerem carne de cachorro. A nossa música é tocada por instrumentos diversificados, sendo os mais utilizados de flautas, cordas, tímpanos e pratos. A nossa bandeira é vermelha, representando a revolução, com as estrelas amarelas que ilustram o comunismo da região. As principais religiões são as crenças chinesas e o budismo, mas é importante ressaltar o crescimento do cristianismo. O nosso povo contribuiu bastante para o crescimento da população. Foi aqui que nasceu a pólvora, a bússola e o leme de navegação. O mandarim é considerado o dialeto mais falado, mas o cantonês também é muito utilizado. E para encerrar, gostaria de ressaltar o lindo provérbio chinês, que a todos tocará. Jamais se desespere nas aflições da vida, pois das nuvens mais negras caem águas féculas e límpidas. Olá, me chamo Lin Shaimin, o segundo governante da dinastia Tang. Sou conhecido como Imperador Taizong. Fui reverenciado na China, Coreia, Japão e visões vizinhas por milenares de anos. Levei a China ao auge político, cultural e econômico. Meu governo foi um período de paz e prosperidade, ficando conhecido na história chinesa como Reinado de Ouro. Sou Zetian, nasci em 625 na província de Shanxi. Sempre repudiei as atividades das mulheres tradicionais. Preferi ler e aprender sobre política. Aos meus 13 anos, comecei a chamar atenção por minha beleza. Assim, fui levada ao Palácio de Taizong. Chegando lá, destaquei bastante por conta de moralidade e por conta de saber desenvolver, falar sobre política. Assim, com sua morte, fui levada para o templo budista por conta de não ter havido nenhum filho com ele. Mas, como disse, encantei a todos, inclusive a seu filho, Li Si, que após a morte de Taizong, ele que ocupou o lugar de imperador. Quando ele ocupou, ele me trouxe de volta para o palácio. Assim, surgem várias histórias sobre mim. Inclusive que eu fiquei grávida e matei minha filha para poder ocupar a primeira esposa de Li Si, para poder ocupar o lugar dela de primeira esposa. Só dizem, quando eu ocupei o papel dela de primeira esposa, dizem também que eu matei-o envenenado para poder me tornar imperatriz. Assim, voltando, eu fui e sou a única mulher a chegar ao trono imperial, mesmo que tenha tido influência de outras mulheres, como imperatriz regentes ou consortes. Eu fui a única que reinei como soberana. Assim, proclamei a minha própria dinastia Zhou. Há muito tempo atrás, o céu e a terra foi dividido em 4 capítulos, cada um representando um elemento, uma cor, uma virtude e uma estação. Os 4 deuses, Cobra, Cheng-Li, o tigre, Zhilou, a tartaruga, Balhan e o pássaro, Miau. Sou Briaco, dominante ocidental. Tenho em mim o poder da retidão, onde guardo os ensinamentos de Buda e de toda a humanidade. Sou o rei das guerras, rei dos animais e senhor das montanhas. Sou o mais poderoso tigre branco que já existiu. Seiriu, dominante oriental. Tenho como principal estação a primavera. Sou eu que domino o elemento madeira e a cor azul. De todos os deuses, eu sou o mais respeitado e mais... Eu, Jambu, governo todo o norte
dominando as águas e as estações chuvosas. Tenho a sabedoria divina e a cor preta como essência. E assim facilitando a minha comunicação com todos vocês. Sou Suzá, governante do sul. Tenho em mim o elemento fogo e a estação de verão. Diferente dos outros deuses, trago em mim a virtude divina. Cobiçada por muitos, aparecerei novamente em tempos de paz. Já eu sou Mulan. Vivi na dinastia Han e em tempos de guerra fugi de casa para honrar o nome de minha família e a minha pátria, levando comigo meus fiéis companheiros Manchu e Grilin. Eu sou o Brucinho. Eu nasci em Chinatown, São Francisco, em 1940. Aos 13 anos, aprendi lutas marciais. Aos 18, viajei para os Estados Unidos para fugir das brigas gigantes. Aos 18 anos, eu já tive várias aparições em filmes e séries. Fui ator e estudei filosofia. Morri em Hong Kong no dia 20 de 1973 de edema cerebral. Ninjas eram agentes do governo chinês, especialistas na arte da guerra não ortodoxa. Tinham como suas missões infiltrações até assassinatos. Demorando os dois abriu o quarto para de noivado. Acho que eles desconfiaram que estava pedindo para o porão para adorar a Deus. Sabina da Paraíba, eu acho que o chá de estado trazendo a vida sagrada em igreja, como vocês sabem, eles pegam a atitude, matam a terra, matam o pessoal da população. Então, quem vai ler? Amém. Bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça, pois eles herdarão o reino dos céus. Senhor, dá-nos forças para suportarmos todas as tribulações. Deus servos te ama. Amém. Que? É aqui que vocês se escondem? Seus vermes traidores. Vocês pensam o quê? Que vocês vão ficar aqui rezando, sujando a imagem do nosso império? Isso não vai ficar assim, não. Eu vou chamar os guardas. Venham por aqui. Aqui estão eles, os traidores do nosso império. Tirem os meus olhos, eu posso. Cala a boca, seu Zé. Você vai dizer aqui. Você sabe que Deus não existe. Cadê o teu Deus Você agora? é do nosso país. Cadê o Deus de você para salvar vocês agora? Cadê o Deus de vocês? Vocês mancham. Cala a boca. Deus não existe. Vocês não entendem. Cadê o Deus de vocês para salvar vocês agora? Cadê o teu Deus agora? Cadê? Seus pés precisam do nosso país. Creem algo que não existe. Vocês são loucos. Ter que morrer como morrer. Você nega a Cristo. Não negarei ao meu Nega Senhor. a Cristo. Não negarei. Você nega a Cristo. Eu não vou negar. Nega a Cristo. Não! Podem matá-lo. Por favor, não. Nega a Cristo. Não negarei ao Senhor. Nega a Não Cristo. negarei. Nega a Cristo. Não, por favor. Tenha piedade de mim, carregue meu ventre. Você quer que eu tenha piedade disso que você carrega? Eu terei o maior prazer de eliminá-los. Nega a Cristo. Eu não negarei o meu Senhor. Então eu vou matar sua mulher diante dos seus olhos. Não mate. Eu não negarei o meu Senhor. Minha esposa, o meu filho. Nega. Nega a Cristo. Mesmo diante de todas as dificuldades, eu não abandonarei meu Senhor. Vamos ver agora se você não vai. Sente aqui. Nega a Cristo. Eu não negarei. Não. Pois cadê teu Deus para te salvar agora? A perseguição contra os religiosos aconteceu no ano de 1949. Para o líder Mao Tse-tung, religião era como veneno.
e sob seu poder, milhares de pessoas foram torturadas até a morte, muitas vezes sendo abusadas e violentadas de maneira brutal. Mosteiros eram queimados durante o verão de 1966. Antes de começarmos nossa jornada pela China Antiga, precisamos entender o que é uma dinastia. E afinal, o que é uma dinastia? Dinastia é uma família real que ela se institui no poder de um determinado local com o princípio da hereditariedade, que é o princípio que passa o poder de pai para filho. Na China Antiga era muito comum a existência dessas dinastias. E essas mesmas, elas marcaram a China durante todo esse período. Ao todo, 19 dinastias dominaram toda a China durante o período antigo, tendo como uma das mais principais a dinastia Tang. No ano de 1911, alguns grupos de camponeses eles se juntaram insatisfeitos com essa dinastia, eles fizeram um protesto constantemente, o que resultou posteriormente na queda dessa grande dinastia. Bom, um pouco sobre a China e seus costumes. A China tem sua capital, Pequim. O seu clima é formado por quente, úmido e frio seco. Uma das curiosidades é que essa árvore que a gente tentou representar, a cerejeira, ela só existe na China. E um dos seus costumes o principal é o festejo, a comemoração do Ano Novo Chinês, que lá acontece de forma caracterizada pelo calendário chinês, que acontece nos períodos do final de janeiro ou final de fevereiro. Eles na véspera, eles costumam limpar as casas, presentear os seus deuses e agradá-los, enfeitando o seu ambiente com lanternas vermelhas. A sua religião principal é o budista, né? E esse costume aqui são das geishas. Elas costumam usar os sapatos bem pequenos para demonstrar tamanho e beleza. Quanto menor o sapato, maior a beleza. Aqui é uma apresentação da organização de lá, devido à densidade demográfica. Que existe a organização até para as calçadas, para o pessoal não se esbarrar. Durante toda a rica história da China, ela vem acumulando diversos monumentos históricos,
como palácios, templos, parques. E alguns deles que duraram e são mais conhecidos é a Muralha da China, como temos uma pequena representação. A Muralha da China, ou a Grande Muralha, ela foi construída para fins militares, onde o objetivo do governo do Império Chinês era se defender da invasão dos povos do Norte. Ela começou a ser construída no ano de 220 a.C. e só foi terminada no século XV, ou seja, foram mais de 3 séculos de construção. Ela contou com diversas centenas de milhares de soldados e camponeses em sua construção. Foram construídos 7 mil quilômetros de muralha. Boa parte da muralha já estava construída, outras partes, como fortes, guaretas, já existiam ao longo de todo o percurso. Ela não é totalmente uniforme, ela tem diversos contornos, e ela resistiu até hoje. Um fato importante para a história da China é que, apesar de já existir dinastias antes, apenas no ano 221 a.C. foi que ocorreu a unificação do Império. Já no século III, foi implantado pela dinastia Qin um sistema de escrita, com desenhos e gráficos, que utilizamos até hoje. A relação entre Brasil e China é que, através do BRICS, que é um grupo econômico, alguns economistas afirmam que esse grupo econômico tem o potencial de, daqui a uns 50 anos, mais ou menos, ultrapassar potências como Estados Unidos e União Europeia. Já a bandeira da China, em maior parte, está representada vermelho, devido à Revolução e o comunismo. A maior estrela quer dizer o PPC, que é o País Comunista da China. E as menores representam o povo. Já com a amarela representa a riqueza do solo da China e também a riqueza cultural. gafanhotos, escorpiões, carne de cachorro. Isso foi aderido na época que a China passava por uma crise por uma carência alimentar. Os mesmos não comem e bebem ao mesmo tempo. Eles dão preferência à sopa de soja. Bom, eu ia ensinar como usar o hashi. Alguém quer tentar? Ok, beleza. Primeiro, a gente coloca o primeiro hashi com a base redonda voltada para baixo, segurando como um lápis. Base redonda voltada para baixo e segura como um lápis. A segunda, a gente enfia aqui e segura. Desse jeito. A base é redonda. Aqui, ó. Primeiro segura esse como um lápis, aí enfia esse segundo aqui. E mexe somente esse aqui fica parado. Por exemplo, é bolinho de arroz. E a massa é o yakisoba, que é o mais famoso. Podem se direcionar para cá, por favor.
populosa nossa China, poderoso setor militar.